Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de TMS. Na aula de hoje nós vamos estar continuando trabalhando a relação de solos e proporcionalidade de vazios que nós temos no solo. Bom, a gente vai trabalhar um pouco em relação à estabilização granulométrica em alguns fatores que vão estar interferindo no solo, como por exemplo a granulometria dele. E nós entendemos que o comportamento de um solo vai se dado em função da sua distribuição granulométrica, ou seja, dos grãos que formam esse solo. A composição dessas partículas vai influenciar em um solo, a adição de outros solos, misturas e compactação poderão gerar a estabilidade desejada para tornar esse solo adequado para alguma atividade que nós temos interesse. Dentro das técnicas, hoje nós vamos ver a técnica mecânica com foco na substituição ou acréscimo de materiais. Para isso é interessante sabermos que os solos eles têm uma classificação e eles podem ser divididos em solos grossos e solos finos, com as subdivisões em pedregulho, areia, argila ou silt, de acordo com a granulometria do solo. Então nós temos que solos grossos, eles têm uma granulometria, um diâmetro de grãos maior ou igual a 0,074 milímetros. Isso significa que suas partículas têm uma forma arredondada, poliédrica e angulosa. Eles podem ser classificados em pedregulhos e areia e têm as suas classificações de acordo também com a sua granulometria, dentro da BNT, do DINAR e do MIT. Os solos finos são aqueles que têm uma granulometria menor que 0,074 milímetros ou 0,06 milímetros, de acordo com o órgão classificador que a gente tem para eles, ainda sendo subdivididos em argilas e siltes, de acordo com sua granulometria e características como plasticidade, mecanização do material e de acordo com a capacidade que esse solo vai ter, por exemplo, de reter água e tudo mais, dentro da questão da plasticidade, obviamente. Então, o processo de melhoria da capacidade de resistência dos materiais in natura, da forma em que ele foi obtido ou mistura de materiais, é feito mediante o emprego de energia de compactação adequada, com a finalidade de se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. Aqui nós temos ainda subdivisões, a avaliação, por exemplo, de um solo com poucos finos. O que seria um solo com poucos finos? Seria um solo com uma tendência bem mais granular, que seria um solo diferente, por exemplo, de uma argila. Seria, por exemplo, comparativo com areia, um silt ou talvez até quase chegando num pedregulho. Bom, eles são estáveis estabilizados pela relação de coesão, famosa relação de Van der Waals, que é uma relação química, físico-química, de interação entre as partículas do solo. Quanto mais finos esse solo tem, menor a capacidade de permeabilidade. Como esse solo tem poucos finos, então ele tem uma baixa densidade devido à sua alta permeabilidade, ou seja, a água escoa livremente aqui. E são de difícil trabalhabilidade, porque são solos que mesmo compactados, eles podem voltar a ter os vazios preenchidos, o famoso tipo de solo com a tendência quase de ser um solo borrachudo mesmo. Já os solos com grande quantidade de finos são solos que têm uma densidade baixa, não são permeáveis, tem uma tendência bem argilosa de reter água, tem uma boa trabalhabilidade. Pense nisso como se fosse um material utilizado, por exemplo, na modelagem de cerâmica e tijolos e tudo mais. Tem uma condição hídrica que pode afetar o seu processo de estabilização. Bom, os solos com vazios com finos suficientes para preencher os vazios. Bom, eles têm finos suficientes e têm uma estabilidade a partir de contrato grão a grão. Mais uma vez, fórmula de Van der Waals, de relação dessas partículas do solo. Tem uma densidade alta, uma baixa permeabilidade, moderada dificuldade de compactação e boa resistência ao cisalhamento, ou seja, aplica-se uma carga sobre esse solo, ele vai ter uma resistência até conseguir realizar esse corte no solo. Os solos com continuidade no diâmetro dos grãos, ou seja, que não altera o grão de acordo com a localidade que você está analisando, bem como na porcentagem passante nas peneiras, são tidos como de granulometria contínua, ou seja, solos bem graduados, em que a gente vai ter a relação aqui com uma granulometria contínua, sendo um solo bem graduado, solo com granulometria descontínua, solo mal graduado, e com uma granulometria uniforme, solo uniforme. Aqui nesse gráfico, nesse ábaco aqui, melhor dizendo, nós temos a porcentagem passante de material pelo diâmetro dos grãos. Essa aqui seria a malha da peneira,
Então a gente tem uma granulometria descontínua, por exemplo, para essa linha azulzinha aqui, ó, que nós temos, que vocês percebem que a quantidade de material que está passando pela quantidade do diâmetro dos grãos, ela não é contínua, ela não forma uma tendência linear. Diferente do que acontece na curva vermelha aqui, que nós temos uma tendência quase reta, né, retilínea. Não chega a ser uma reta, obviamente, mas ele tem os seus pontos em que você tem, por exemplo, até aqui no 0,1, nós temos uma tendência linear em relação à porcentagem passante de material pelo diâmetro dos grãos. E na linha verde, nós temos de uma forma uniforme, né? Ela não está acontecendo de uma vez, mas ela está acontecendo de uma forma, digamos que fechada, assim, né? Dentro desse intervalo aqui que nós temos. Aqui tem mais um gráfico mostrando a granulometria dos solos brasileiros. Pela mesma ideia dele ter uma granulometria contínua ou descontínua ou uniforme, dentro da ideia do solo ser de característica arenosa, saprolítica, dentro das subdivisões de gnais e granito, argilito, em relação a ser um material com tendência argilosa orgânica, por exemplo. Mais uma vez, variando a porcentagem que passa pelo diâmetro dos grãos, e aqui a gente tem a relação de cada material, né? Argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho. Aqui nós temos alguns materiais que são utilizados para isso. Aqui nós temos as peneiras, né? Os tipos da peneira. Para cada tipo de peneira a gente tem uma granulometria, que seria a malha, que permite a passagem de material e também a retenção de material. Então nós temos aqui material passante, que é o quanto de material está passando pela malha da peneira. Bem simples isso. E nós temos aqui a abertura, que é dada em polegadas, 4 polegadas, 8 polegadas, e a abertura dada em milímetros, 4,8 milímetros, 2,4 milímetros. E esse aqui são peneiras, obviamente, regulamentadas pela BNT. Isso aqui é para agregado graúdo. Aqui nós temos a imagem, por exemplo, utilizando a questão da adição de um solo para você melhorar a resistência dele. Aqui está sendo adicionado um solo com uma característica pedregulhar, e ela é acrescida nesse solo, ela é passada com o caminhão, depois ela é compactada, primeiro ela é colocada, digamos, em forma linear, né, através da motoniveladora, a famosa patrola. Então ela está linearizando todo esse solo em cima, para ser acrescentado, né, uma passada de ida e outra de volta. E com base nisso, depois vem a trator com grade, que vai fazer a escarificação desse solo, ou seja, vai pegar esse solo que está aqui no topo e vai juntar com o solo que está embaixo. Depois vem o caminhão pipa e vai aplicar a água ou algum outro produto que pode estar sendo utilizado para fazer essa colagem do material, né, essa reação química entre eles. Mais uma vez o trator com grade de disco para fazer misturar o solo. Nós temos o rolo pé de carneiro, que é para fazer o assentamento desse solo, né? Compactação dele, motoniveladora mais uma vez para retirar algum tipo de desnível que teve, e o rolo liso, que é para garantir que tudo esteja liso para, por exemplo, ser passado uma camada de concreto betuminoso e tornar essa via totalmente viável, né? Ou não necessariamente que se precisa passar o concreto betuminoso, né, para fazer isso. Você pode deixar a via do jeito que ela está, que ela já vai ter uma característica melhorada. A granulometria, ela pode ainda variar em relação ao tamanho de alguns outros grãos. Não apenas de solo nós vamos trabalhar nessa disciplina, mas, por exemplo, nós temos a brita corrida, que pode ser acrescentada num solo para trazer algum tipo de característica. Então aqui ele traz que essa brita corrida, ela nada mais é do que um conjunto de pedra britada, pedrisco, pó de pedra, sem uma graduação definida. Ou seja, cada grãozinho desse aqui pode ter um diâmetro alterado, né? Então tendo uma grande utilização em base, subbase rodoviária e também ferroviária. Para esse tipo de material apresenta um alto suporte e resistência, o que o torna ideal e apropriado para camadas intermediárias ou de rolamento para diversos tipos de pavimentação. Aqui nós temos os tipos de brita, né, de 0 a 5 mm, de 3 a 5 mm, até chegando na brita 4, que é uma brita que tem de 50 a 100 mm. O solo está sendo estabilizado, recebe a adição de brita, corrida graduada e água. E aqui tem algumas relações para o diâmetro dela, as faixas e camadas de pedrisco e a porcentagem de fino que você pode ter, por exemplo, numa peneira de 200 polegadas, aqui na peneira de 200.
A relação da dimensão, mais uma vez, para cada tipo de brita. A faixa de passagem, de porcentagem de material que está passando em cada peneira aqui, segundo a BNT, né? A gente tem a peneira aqui em polegada, peneira de 2 polegadas que tem uma abertura de 5,8 milímetros. O quanto que está passando de cada faixa de material de cada brita. Então aqui, por exemplo, a gente tem um tipo de brita na faixa 1, outro tipo na faixa 2 e outro tipo na faixa 3. Notem também que, avaliando aqui, o que nós temos? Que tem mais brita passando na faixa 2 e 3 do que na faixa 1. Por quê? Porque aqui está passando, digamos, de 3 a 9%, isso aqui é tudo em porcentagem, de brita em relação às outras, que está passando até 10%, até 10% na faixa 3 também. Na peneira de 2 polegadas, de 50,8 milímetros, passa toda a brita que for passada, vai passar 100%, ou seja, não vai sobrar nenhum material na peneira, até chegar aqui, que é a quantidade que vai estar passando de brita, e aqui você tem os valores intermediários. A BGS, que é a brita graduada simples, é a composição de diferentes faixas de granulometria de pedras a serem misturadas conforme a exigência do fornecedor. É uma mistura em usina de produtos de britagem de rocha SAN, que, nas propriedades adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica contínua, que, corretamente compactada, vai resultar em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. Algumas características de uso que podem estar sendo utilizadas da brita graduada simples são para melhorar a condição de rolamento de estradas não pavimentadas, obras de base, subbase ou reforço de subleito em vias, obras de base e subbase de pátios industriais e semelhantes, né, em que é colocado, por exemplo, esse material para servir como estacionamento para veículos, né, para maquinário, aterros e acertos topográficos de terrenos, calçadas de passeio, assentamento de pisos, tubulação, e tem uma boa qualidade, que é a durabilidade do material. Em relação à brita simples, BGS, alguns critérios devem ser especificados, como o diâmetro máximo e o usual, que é de 19 ou 25 milímetros, faixas e camadas de pedrisco e a porcentagem de finos, que podem estar sendo adicionadas no material, né? Quando você escolhe uma brita, pode acontecer de você, vai acontecer de você ter esses materiais aqui que são outros tipos de brita, só que com uma granulometria menor, em questão de passante, né? E aqui tem questões relativas ao máximo de quantidade de material a mais que você pode ter do que o desejado. A característica do índice de suporte Califórnia tem que ser maior que 60%, expansão nula ou muito baixa, módulo de resiliência, né? Que é o quanto que esse material ele vai ter de suporte, de resistência, entre 100 e 400 MPa, medido no ensaio de compressão, no ensaio triaxial, feito por corpo de prova. O BGS utilizado como base de pavimento deve ser enquadrado em uma faixa granulométrica ou no esqueleto granulométrico, que vai de A a E. Sendo a faixa E mais grossa, a faixa F, eu coloquei F aqui, mas na verdade a faixa E é mais fina, de acordo com as especificações do projetista. Então a faixa A tem uma granulometria maior, podem ver aqui a quantidade de passante nela, e a faixa D é que tem uma granulometria menor em relação aos grãos passados. E aqui a faixa de tolerância, que é o que pode passar a mais ou a menos de grãos. Aqui nós temos um exemplo da brita graduada simples sendo utilizada na pavimentação, né, um material aqui de imprimação. Ela sendo utilizada aqui por exemplo, poderia ser uma via aqui, né, uma passagem de maquinária, que por exemplo pode estar passando uma colheitadeira, pode estar passando um veículo mais pesado, ou até mesmo pode ser utilizada em pistas de aeroporto para avião de pequeno porte, né, monomotor, que não tem uma força de tração muito grande no pavimento. O solo brita ele pode ser utilizado então como camada de base ou subbase, que já é outro tipo de solo, composta por mistura de solo argiloso e brita corrida, cuja estabilização após a devida homogeneização ela vai ser obtida por ação mecânica de equipamentos de compactação. Os materiais podem ser misturados em usinas ou em pistas com pá carregadeira e homogeneizados com arados ou grades de disco, compactados por rolo liso ou pé de carneiro, dependendo do tipo de solo e da porcentagem na mistura. Em geral, por solo brita, a gente pode ter um solo de comportamento laterítico,
um módulo de resiliência variando de 100 a 500 MPa, e a porcentagem de mistura que você pode ter entre solo e brita. Então você pode ter 20% de solo e 80% de brita, 30 de solo, 70 de brita, 50 de solo e 50 de brita, né? Meio a meio. Aqui a característica da malha que nós temos aqui para faixa de tolerância para solo brita, variando de 1 a 5 em relação a materiais que a gente está tendo aqui, e porcentagem passando e a tolerância que a gente está tendo aqui. Aqui mais uma vez como é que funciona solo brita, muito parecido com o espalhamento do BGS, né? Que era a brita graduada simples, que se espalha o material sobre o solo com o caminhão, depois vem se escarifica esse material, depois vem e se faz a linearização desse material, se faz a compactação dele e tudo mais, né? E aqui no caso está sendo avaliada a quantidade de material que foi utilizada, né? Que é só a altura que você tem aqui, mas dá para você perceber que tem essa mistura entre solo encontrado na região e a brita. Aqui tem imprimação, utilização dessa solo brita para imprimação. As propriedades de uso de materiais reciclados em relação ao que nós temos de melhoramento de solos. Então nós podemos ter resíduos da construção civil, divisão de classes em A, que são reutilizáveis, e B, C e D, que são reciclados, e segue sempre critérios normativos. Então aqui tem um tipo de materiais que é classificado para que podem e que não podem ser nunca utilizados, por exemplo, na reciclagem. Nós podemos ter tijolos que podem ser trituráveis, madeira, gesso, isopor e outros que não são recicláveis, e a classe D, que são resíduos perigosos que jamais podem ser utilizados. Aqui tem alguns benefícios que vocês já devem conhecer em relação à gestão ambiental dos materiais, que eles têm características ambientais, redução de custos, redução do volume em aterros e lixões, redução da exploração de jazidas, fontes de minério e assim do meio ambiente. Aqui tem a relação de utilização, por exemplo, de mistura de materiais cerâmicos com solos lateríticos, sendo avaliada após a compactação, apresentando ganhos expressivos no valor do módulo de resiliência, chegando a atingir 288% acima do módulo do agregado natural, que diminui a probabilidade de ruptura por fadiga. E a partir das composições efetuadas em solos tropicais, tipicamente lateríticos, arenosos na proporção de 67% e 37% de resíduo, e outra mistura de 50% de solo com 50% de resíduo, indicaram aumento expressivo nos valores de CBR comparado com as amostras de solo puro. Aqui tem alguns requisitos em relação a agregado para pavimentação, né? Em relação à classe dele, em relação aos ensaios. É importante saber isso, principalmente quando você está trabalhando com material que é reciclado, então você não conhece 100% da propriedade dele, mas assim que você obtém as características dele, como dimensão, composição granulométrica, índice de forma, teor de material passante, material contaminante e tudo mais, você pode ter uma ideia se esse material pode sim ou não ser utilizado em uma prática de pavimentação. Aqui tem requisitos para agregados de reciclado na pavimentação, em relação ao índice de suporte, dispensabilidade, energia de compactação e como é que ele vai ser utilizado para subbase, subleito, base ou imprimação. Aqui nós temos alguns agregados reciclados para pavimentação, que é o tipo de pedra rachão, né, por exemplo, ou o tipo de pedra britão que é utilizado, por exemplo, da resíduo de construção civil. Pode perceber que aqui tem alguns pedacinhos de tijolos, alguns tipos de solo, alguns outros materiais que podem estar juntos aqui, que podem ser inclusive poluentes, e a relação desses materiais aqui, ó. Lembrando que todos eles foram reciclados, então essa areia foi obtida já de um processo de reciclagem, o pedrisco, a bica corrida e por aí vai. As misturas desses materiais servem para atender especificações técnicas, eles fornecem a maior compacidade dos materiais, usa-se equações algébricas por tentativa e erro, métodos gráficos de obtenção dos valores. Uma forma de a gente obter a quantidade que está passando numa peneira é fazer a relação de diâmetro da partícula pelo diâmetro máximo que essa partícula pode obter sobre um coeficiente que varia de 0,4 e 0,6 para obter a quantidade que passa nessa peneira, em que esse valor aqui 0,4 ou 0,6 é em relação ao tipo de solo, se ele é siltoso, argiloso ou arenoso. Aqui nós temos para 3 tipos de solo, né, representados nesse gráfico aqui que tem a porcentagem que passa pelo diâmetro da partícula, e 3 linhas aqui, né, no gráfico, que são 3 tipos de solo, que é o solo
bolinha preta fechada, bolinha quadrada, retangular e a triangular aqui. E nós temos os 3 tipos de solo e nós obtemos, sendo que esse D máximo aqui é o valor máximo que a gente pode ter no diâmetro de cada solo. Bom, aqui tem um exemplo em relação que pode ser utilizado para métodos de tabela para obter o solo que a gente vai utilizar para melhorar uma base granular para um pavimento flexível, né, dentro dos critérios do DENIT. Esse N aqui nada mais é do que a solicitação do tráfego, um tráfego muito alto, um tráfego mediano. Aqui nós temos A, B, C, D e F, que são materiais que vão ser juntados para se produzir um outro material. Tolerância na faixa de projeto, que pode passar a mais ou a menos em relação a de material passante nas peneiras. O índice de suporte califorme maior ou igual a 80% e a expansão menor que 0,5%. Limite de liquidez menor ou igual a 25%. Índice de plasticidade menor ou igual a 6%. E aqui tem a solicitação de tráfego, né, que indica esse índice de suporte e as faixas granulométricas E e F. Aqui nós temos a porcentagem que está passando de material, né? Mais uma vez para cada classe de solo. Lembrando que esses solos podem ir de A a F, essa relação em que A é um solo com uma granulometria maior e F é um solo com uma granulometria menor. Conforme nós podemos perceber aqui pela quantidade de grãos que estão passando nessa peneira aqui. Existe um método analítico que ele vai avaliar a quantidade de material que vai ser acrescentado para formar um outro material. Então nós temos material 1, 2 e 3 que vão ser acrescidos e vão ser resultados nessa equação algébrica aqui, que é a equação que vocês conhecem como Gauss-Jordan, que vocês aprendem lá em álgebra linear, a calcular ela. Lembrando que a somatória desses 3 materiais aqui vai resultar no outro material, ou seja, ela tem que ser sempre igual a 100% ou igual a 1 quando você divide por 100 todos os valores. E aqui nós temos a relação algébrica, né? Basta você resolver por exemplo, redução, né? Que você pega essa linha e diminui dessa linha para se obter os valores que você quer de x, y e z, que é a porcentagem a serem misturados. Vocês podem fazer esse exercício aqui como prática, esse outro exercício aqui e esse aqui para vocês obterem um valor de D. E esse outro exercício aqui nós vamos resolver numa aula à parte. Muito obrigado por terem acompanhado até agora e até a próxima aula.